Concedo a palavra por 20 minutos à senhora Helena Margarida. Olá, meu nome é Helena Margarido, eu sou criptoentusiasta, acho que não tem uma palavra melhor para falar. Eu tenho estudado essa tecnologia, vamos chamar assim, de moedas digitais desde 2012, muito pelo fato de eu ter tido o privilégio e a honra de trabalhar aqui no Brasil com as primeiras startups que começaram a surgir nesse modelo de Vale do Silício, então um modelo Lean, errando o mais rápido possível, aplicando o mínimo de recurso para errar o mais rápido possível, para conseguir escalar uma empresa com potencial de ganhar milhões, bilhões, empregar bastante gente e fazer a economia girar. A primeira vez que eu ouvi falar, a primeira moeda digital, acho que vale dizer, por que a gente fala tanto de Bitcoin? Porque ela foi a primeira. Ela foi lançada num conceito que se chama white paper, por uma pessoa, um grupo de pessoas que ninguém sabe quem é, denominado Satoshi Nakamoto. Ele é relativamente curto, mas de uma densidade técnica, tanto do ponto de vista de computacional mesmo, de programação, quanto de filosofia econômica sem igual. Para você ter uma ideia, recentemente eu reli esse white paper e, de novo, comecei a redescobrir coisas que estavam lá dentro. Acho que ele tem umas 9 páginas, se eu não me engano. O que ele trouxe? No sumário desse white paper, ele vem falando de uma forma de um peer-to-peer electronic cash, ou seja, uma forma de dinheiro que seja eletrônica e que seja passada de pessoa a pessoa. Ele não fala em momento nenhum, em nenhuma das páginas, em currency, em moeda. Muito das interpretações, inclusive, e essa é a minha opinião pessoal, que se tem dado a não intervenção do Estado, qualquer tipo de libertarismo em cima desse tipo de tecnologia, é dedução lógica, acho que é de se analisar, mas quem cria isso são as pessoas. A própria atribuição de um valor monetário a esses tokens que são criados por essa tecnologia também é uma invenção das pessoas. Então, eu vou tentar passar, em 20 minutos eu não vou conseguir explicar a fundo o que é, como funciona, de onde vem, como se alimentam os bitcoins, mas eu espero que essa introdução ela sirva para nortear um pouco e elucidar um pouco aqui a discussão em pauta. Como eu disse, em 2008 foi lançado um white paper explicando o que era a tecnologia, como ela seria desenvolvida e a que ela se prestava. Em 2009 foi lançado um software open source, ou seja, qualquer pessoa poderia e ainda pode ter acesso ao código-fonte daquele software e fazer ele rodar. Foi processado um bloco de transação para se criar o bloco Gênesis, e, a partir daí, qualquer pessoa que pegasse o computador, instalasse o software e colocasse o computador para rodar, estaria fazendo parte dessa rede. O que essa rede faz? Faz e continuará fazendo até enquanto ela durar. Essa é a rede do Bitcoin. A partir do meu bloco Gênesis, eu minerei um bloco lá. Eu não vou entrar muito nesse conceito, eu espero realmente que fique claro. Mas eu minerei, então eu tenho lá a minha carteirinha digital e eu recebi 50 bitcoins, 50 tokens. E agora eu estou com mais 3 amigos e cada um cria uma carteira digital e eles não têm nada, eu tenho 50. Eu vou passar, então, 2 para cada um de vocês. Então, eu vou, tá aqui 2, tá aqui 2, tá aqui 2. Só que isso é digital. Como que você faz para as coisas serem processadas digitalmente? Você precisa de poder computacional para que isso seja processado e validado dentro das regras que a tecnologia propõe. É assim que surge o conceito de mineração. É isso que é a mineração de Bitcoin. São o processamento de todas essas transações que vão surgindo. Essas transações elas são agrupadas em blocos que têm determinadas regras para garantir a confiabilidade do protocolo e cada um dos mineradores tem a cópia de todas as transações que já aconteceram desde a primeira, dentro do que a gente chama de node, ou seja, cada um deles tem a cópia inteira. Para a próxima transação ser validada, todas as anteriores precisam estar ok. Ou seja,
A pessoa precisa ter saldo na carteira, a pessoa precisa ter digitado a senha correta. E tudo aquilo precisa estar muito bem verificado. Isso garante a confiabilidade. Quando a gente está falando de uma, de 3 pessoas, a gente está falando de pouca gente, mas hoje a gente está falando de volumes colossais, na ordem de 3 bilhões de dólares dia transacionados em Bitcoin. Isso medido semana passada, pode ser que tenha ultrapassado nessa. No total de todas as criptomoedas, esse volume já está em 6 no mundo. Aqui no Brasil, o Brasil corresponde em Bitcoin ao 7º maior volume. Por que isso é tão importante? Dentro do que são esses tokens, então, você processa transações, você ganha tokens, novos tokens e recompensa. Então, você processa mais transações e você ganha novos tokens e recompensa. Esses tokens que você ganha em recompensa são os tais dos Bitcoins. E esse processamento de transações é a tal da mineração. E esse livro, razão de todas as transações que já aconteceram, com todas as regras cumpridas, que é público, transparente, imutável, fica protegida a privacidade da pessoa, mas fica pública a transação, isso é o conceito que foi lançado como blockchain. É importante trazer isso agora, porque muito tem se ouvido, e aqui mesmo foi citado algumas vezes, da tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain do Bitcoin é uma, a tecnologia blockchain do Ethereum é outra. E elas são intrínsecos ao próprio protocolo que se conhece como Bitcoin, que se conhece como Ethereum e que se conhece como tantas outras moedas digitais que têm as suas próprias blockchains. Existem várias blockchains. Elas não são iguais. Nem todas elas são descentralizadas, nem todas elas são transparentes, nem todas elas têm as mesmas características. Então, isso também é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Quando a gente está falando de uma tecnologia nova, proposta, disruptiva, que tem um poder revolucionário imenso, como é o Bitcoin, é comum que a gente passe por um processo de aprendizado. Eu estou com 33 anos, mas eu ainda lembro da época que eu não tinha internet. Às vezes, eu queria um pouco que esse tempo voltasse. E eu me lembro claramente, quando começou a internet, tudo que eu ouvia era: esse daqui é o jornal digital. O jornal digital, vão acabar os jornais em papel. E depois de um tempo, era para bate-papo, para Mirk e, enfim, para conteúdos não tão divulgáveis assim, mas não tão bonitos de se falar em público. Eu lembro, quando eu tinha uns 13 anos, o meu primeiro namorado eu conheci num chat de um site, e a minha mãe tinha certeza que ele era um pedófilo que ia me raptar, porque ele tinha a voz de um homem mais velho, eu tinha 13 anos. Ela fez questão de ir comigo conhecer ele. Fez questão de ficar lá, averiguando se não tinha ninguém por trás, porque ela era super desconfiável. O ano era 97. E eu acho que isso é comum. Na época eu queria morrer, né? Mas pensando hoje na minha filha, eu acho que provavelmente eu faria o mesmo, porque é tudo muito novo, a gente não está acostumado. Em 97, a gente não estava acostumado a conversar com uma pessoa do outro lado da tela, que a gente nem sabia quem era. A gente não estava acostumado a ter um grande local público de divulgação das nossas ideias, das nossas opiniões, sem nenhum medo, e às vezes até se excedendo mais do que deveria. Porque isso não existia, e passou a existir. Então, é normal que existam casos ruins, porque isso faz parte. E eu acho que, às vezes, parece que o ser humano vai testando o limite, entendeu? Até desse é uma regulamentação bem pesada, que coloca a fim muito do que seria potencial bom de uma tecnologia nova. Bom, por que eu estou trazendo tudo isso aqui? E eu acho que é bem importante que isso fique na cabeça de todo mundo quando a gente está conversando sobre moedas digitais. Quem não ouviu falar que Bitcoin é moeda de hacker, que Bitcoin é moeda de bandido, que Bitcoin facilita a lavagem de dinheiro, que Bitcoin... Assim, toda uma sorte de coisas. A bem da verdade é que não é nada disso. Na verdade, com relação à lavagem de dinheiro, é exatamente o contrário. Ela facilita pegar.
Aquele hack, o WannaCry, que foi aquele sequestro de dados que pediam Bitcoin em recompensa recente, sequestraram dados de várias empresas do TJ, lá em São Paulo. As carteiras onde foram depositados os resgates, elas estão na blockchain do Bitcoin, elas são públicas. Adivinha só o que está acontecendo? Tem uma série de pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, monitorando essas carteiras. A gente não sabe quem é ainda, não. Mas na hora que eles tentarem bater em alguma ponta de liquidez, em alguma dessas exchanges, vão pegar. E já tentaram liquidar 50 bitcoins recentemente, barraram a transação porque sabiam que estava vindo dessa carteira. Então, dentro de um conceito de que para a gente fazer uma coisa errada, a gente precisa, primeiro de tudo, querer. Segundo, ter oportunidade. E terceiro, ter a capacidade de fazer. O querer, eu acho que vem da nossa moral, da nossa ética, e isso, enfim, criação, religião, vida. É isso que vai trazer para a gente. Agora, com relação à capacidade, com relação à oportunidade, essas tecnologias, elas vêm para absolutamente desromper e mudar a ordem atual. O que acontece hoje? Quantas instituições financeiras a gente não tem com 50 milhões de cadastros iguais, ou que não se correspondem? Se você puxar um Serasa de uma pessoa, quantos endereços aparecem? Em quantas casas a pessoa realmente mora? Geralmente é uma, no máximo duas. Por que isso acontece? Por que essas instituições gastam tanto tempo e tanto dinheiro para manter essas informações de maneira centralizada e nem sempre elas são confiáveis? Porque esse tipo de rede não existia até agora. Redes descentralizadas, onde você abre um pouco de mão do teu poder de reter uma informação em prol do benefício que vai ser muito maior para o teu negócio, porque o seu negócio de banco, no fim das contas, é fazer custódia, empréstimo, crédito. É isso que banco faz. Não ter departamentos inteiros para processar SWIFT, KYC e AML, que agora é a onda da vez, é compliance. O Moro já disse, é compliance. Compliance, compliance, compliance. Então, eu acho que isso, posto, para elucidar uma questão que para mim é muito clara, mas eu tenho estudado isso há muito, muito, muito tempo. Inclusive, já tive a oportunidade de estar no Banco Central algumas vezes discutindo esse assunto já há alguns anos. Cada uma das moedas digitais é um software de código aberto com determinadas regras específicas. A moeda digital ou token que é emitido, junto com o processo de mineração ou processamento das transações, junto com as blockchains, é o que compõe, são partes integrantes disso que se chamam protocolos, ou seja, consensos, de como determinadas transações ou o que quer que esse software proponha vão acontecer dentro daquele sistema. Não há como se cogitar, ao menos do ponto de vista da tecnologia, se considerar a existência ou a legitimidade de um token ou de uma moeda digital ou virtual, como se queira chamar, versus a potencialidade da blockchain. Por quê? Na blockchain ficam gravadas as transações que ocorrem com os tokens. Ponto. Se você quiser colocar outras coisas ali, em vez de um Bitcoin valer dinheiro real, agora está valendo mais de 4.500 dólares, se não me engano. Se você quiser dizer que você vai lançar uma moeda ABC e que a sua moeda ABC vai valer uma ação e que todas as ações da sua empresa estão transacionadas na blockchain que você acabou de criar, em tese você poderia, sim. Em tese, via os contratos inteligentes, você inclusive poderia programar regras de governança. E isso foi um caso que foi lançado em 2016 das Decentralized Autonomous Organizations, ou Organizações Autônomas Descentralizadas, ou DAO. Esse projeto captou 150 milhões de dólares. Teve um problema sério na tecnologia, porque a tecnologia é nova, porque ela é incipiente, porque as pessoas erram, e é normal. Mas o que ela veio trazer para a gente, e que, por consequência, é toda essa onda de smart contracts, de contratos inteligentes, de ICO, que foi mencionado agora há pouco, são formas de você, por exemplo, fazer captação de recursos como nunca antes se viu. Houve casos recentes de captação de 150 milhões de dólares num período de 3 horas, mundial. Mais de 200 mil dólares também em períodos super curtos.
E isso não necessariamente causando um risco sistêmico, porque, nesse caso, a gente está falando de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. É óbvio que as autoridades já estão olhando para isso, é óbvio que existem casos horrorosos de scams, de golpes, de pessoas que somem com dinheiro, etc. Mas, da mesma forma que eu poderia ter sido sequestrada em 97, esse tipo de coisa pode acontecer. Na verdade, por ser entusiasta da tecnologia, é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, exatamente por isso que eu já fui, falei, continuo falando e vou falar até cansar com tantas e tantas pessoas sobre isso. A definição jurídica de moedas digitais, por conta disso tudo, não é outra senão tecnologia. É um software aberto. As aplicações de um software as a service são imensas. O que são software as a service que a gente conhece? Pacote Office 365 é um software as a service. Adobe Acrobat é um software as a service. Uber, software as a service. Pega qualquer aplicativo que vocês utilizem no iPhone, no Android, enfim, software as a service, na grande maioria. São softwares que entregam serviços. Às vezes pode ser um serviço, às vezes podem ser 50 serviços. Às vezes, como no caso das moedas digitais, podem ser coisas que a gente nem sonhe. Hoje a gente está tratando de um projeto de lei que pretende regulamentar as moedas digitais com a mesma regulamentação que foi atribuída para a indústria de cartão de crédito. Eu acredito que eu não preciso nem dizer o quão pesado isso seria para essa indústria aqui no Brasil. Por dois motivos. Primeiro, que essa indústria não tem, e como o ilustre Mauro Dilson colocou muito bem, e a gente nunca discute com o legislador, né, afinal de contas, ele é um dos autores, se não o autor dessa regulamentação de meios de pagamento. As moedas digitais elas não têm o condão de substituir uma moeda nacional, uma moeda fiat, porque elas não têm uma autoridade central emissora, elas não estão lastreando o produto interno bruto de um país ou de uma região. Elas traduzem microsistemas ou microeconomias, às vezes os valores são bem altos, mas de uma tecnologia. Eu sei que deve estar parecendo que eu estou falando grego aqui, mas se vocês entenderem 10% do que eu estou falando, já é bastante. Porque a definição jurídica disso tudo é muito importante. Existem casos de utilização de startups brasileiras de blockchain, e várias blockchains, inclusive não só do Bitcoin, não só do Ethereum, de várias outras criptomoedas, sabe para quê? Para fazer serviço de cartório digital, 24 horas por dia, 7 dias por semana, do seu computador, sem precisar pegar fila, sem precisar confiar em um notário específico. Brasil. Sabe o que vai acontecer se essa empresa precisar se enquadrar nas mesmas regras de um arranjo de pagamento ou de uma instituição de pagamento? Eles vão sair do Brasil. E é o que tem acontecido. Todos os nossos talentos estão indo embora. Todos, quantas e quantas pessoas não estão indo para o Vale do Silício, ou estão indo para a Europa, para a Suíça, porque aqui no Brasil não se tem espaço para errar, não se tem espaço para empreender. Quando se empreende e dá certo, nossa, é tudo muito bonito, mas quando dá errado, as pessoas têm vergonha, as pessoas não têm que ter vergonha de errar. E, pior, o nosso Estado tem que dar oportunidade para as pessoas errarem, para elas aprenderem com os erros. As minhas maiores lições de vida até hoje foram errando. Então, para concluir, seria algo como fazer um médico seguir toda a regulamentação da Ordem dos Advogados do Brasil, a aprovação disso daqui, porque todos os outros, ainda não conhecidos usos de moeda digital estariam total e absolutamente restritos ao que está previsto aqui. Como também foi muito bem ilustrado pelo representante do Banco Central, o que se visava e o que se visa com a regulamentação de meios de pagamento é combater um risco sistêmico, porque muitas instituições não reguladas estavam, bom, agora elas são reguladas, mas estavam transacionando valores descomunais. E o que isso representava?
Bom, se um belo dia uma empresa que está transacionando tanto e tanto e tanto sofre um bloqueio judicial, a conta bancária está no nome dela. E não tem nem se ela quiser, ela vai conseguir pagar o cliente dela. Isso hoje tem um arcabouço regulatório inteiro para integrantes do Sistema Financeiro Nacional, mas até 2013, na época da edição da MP 615, depois convertida na 12865, não existia. Então, as maiores atrocidades eram cometidas nessa época. Não é o caso aqui. As pessoas ainda estão explorando. Isso daqui é uma selva fechada e quem está se aventurando nisso são praticamente os bandeirantes de moedas digitais. Então, e aí, só para terminar, acho que uma outra coisa que vale é o seguinte: muito se tem discutido, principalmente pós-consenso de Washington, sobre a necessidade das micro-reformas ou de determinados consensos de utilização do que já existe de arcabouço jurídico para aplicação a coisas novas que venham a existir. Não é à toa que a gente tem direitos e garantias fundamentais e princípios na nossa Constituição. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem mais e mais e mais e mais leis sendo editadas. E regulações circulares, e a cada dia a regra muda. Isso, no fim das contas, traz tanto para quem é nacional, para quem é brasileiro e já está acostumado com esse nosso jeito meio diferente, mas como para quem é estrangeiro, um medo absurdo de empreender num ambiente que parece ser hostil e que parece não ter segurança jurídica nenhuma. Eu consigo enumerar pelo menos umas 10 empresas que atuam com criptomoedas que não vieram abrir uma filial no Brasil, que foram para o México, para a Colômbia ou para qualquer outro país, por medo, por não ter um ambiente normativo claro. Porque 2013, aqui no Brasil, foi a época do início de implementação do SPB, Sistema de Pagamentos Brasileiro. E 2013 foi o ano que começaram a explodir essas primeiras empresas. Uma delas acabou de captar e de ser avaliada em mais de $1 bilhão, que é a Coinbase. Ela deixou de vir para o Brasil e isso é um caso que, infelizmente, a gente precisa relacionar. Então, no fim das contas, talvez você fazer mais com o que já existe de normas vigentes seja mais do que suficiente para garantir a segurança jurídica e o não oferecimento de um risco sistêmico para os cidadãos e, enfim, para a sociedade brasileira. Obrigada. Ok, doutora, obrigado. Finalmente, passa a palavra por 20 minutos ao senhor